Saudações! O Evangelho não é uma receita de cultura religiosa, mas é a solução de Deus para o ser humano que sofre os efeitos do pecado. O Evangelho diz-nos que em Jesus está a salvação para o pecador. Vir a Jesus é receber o resgate que Ele realizou e entrar pela porta que Ele abriu e integrar o seu reino. Nesta série iremos considerar alguns princípios que fazem parte do processo da nossa conversão a Jesus e que também deve fazer parte da nossa vivência no Evangelho. O que segue é a gravação ao vivo de uma meditação sobre o Evangelho, o pecador e o resgate. O objetivo é considerar o impacto do Evangelho e a salvação como o dom de Deus. Este tópico está dividido em várias secções. Ouçamos então a primeira parte desta reflexão, onde consideramos o que é o Evangelho e a resposta ao mesmo. Fala-se com muita frequência no Evangelho. E para algumas pessoas o Evangelho é o que se ouve ao domingo de manhã, é a homilia, é o sermão. Para outros é uma doutrina cristã. Mas realmente o que é que significa Evangelho? A palavra Evangelho deriva da palavra grega que significa boas novas. Quando Jesus nasceu, nós lemos em Lucas acerca disso, que os anjos apareceram. E há um anjo que declarou que trazia boas novas, porque naquele dia tinha nascido o Salvador em Belém. E a palavra boas novas, que ocorre no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, a palavra boas novas no grego é a palavra Evangelho. A palavra Evangelho, como nós usamos no português, deriva do grego, é muito parecida com o grego também. E o anjo usou a forma de verbo. Quando se está aqui o Evangelho, é uma ação. E é interessante que o Evangelho é tanto doutrina, como também implicação. Quando é um verbo, evangelizar, é uma atividade que se faz. E perante essa notícia, os pastores quiseram ir logo a Belém para ver se era assim, aquilo que o Senhor lhes tinha dito. E lendo a narrativa do nascimento de Jesus, nós sabemos que houve um transtorno em Jerusalém, mas houve também muita alegria, porque os pastores falavam dele a todas as pessoas. Portanto, as boas notícias causam qualquer coisa, uma mudança de pensamento ou de ideia ou até de comportamento nas pessoas. O Evangelho, propriamente dito, sendo boas novas, é também, como diz a Bíblia, em Marcos capítulo 1, versículo 1, é o Evangelho de Jesus Cristo. Marcos começa a sua narrativa do Evangelho a dizer que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, são as boas novas que Jesus anunciou às pessoas. E estas boas novas estavam relacionadas com aquilo que Jesus fez, neste caso iria fazer, e ensinou. Quando Marcos escreve a sua narrativa do Evangelho, é o que Jesus fez e ensinou. Portanto, o Evangelho é de Jesus Cristo, é o que Jesus fez, é o que Jesus ensinou. Mas logo a seguir, no versículo 15, nós lemos que Jesus pregava o Evangelho do Reino. E alguém poderá perguntar, então é o Evangelho de Jesus ou é o Evangelho do Reino? É o Evangelho de Jesus porque é a história acerca de Jesus e o que Jesus fez e a razão de ter feito. E é o Evangelho do Reino porque o Reino é o que Deus trouxe a nós, onde nós vivemos. É a revelação de Deus da qual nós usufruímos. E estas duas coisas estão ligadas. Portanto, Jesus anunciava o que era a natureza e o propósito do reino de Deus. E estas duas palavras são importantes. A natureza e o propósito do reino. A natureza tem a ver com a essência. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, por si só, o que é que isso implica? É onde Deus está, onde Deus é rei e é o ambiente de Deus. E depois há o aspecto da revelação que vem a nós, e nessa revelação vem o propósito de Deus. O que é que o reino de Deus tem a ver comigo?
E é uma pergunta importante que nós devemos fazer. Se ouvimos o Evangelho do Reino de Deus, e o Senhor Jesus anunciava o Evangelho do Reino de Deus, qual é a essência do reino, qual é a natureza do reino, o que é que nós encontramos no reino, e porque nos é anunciado, há um propósito. E esse propósito tem a ver com eu viver, ou nós vivermos, no reino de Deus. Qual é a nossa resposta e a nossa integração no reino de Deus. É uma revelação porque antes não era conhecido, mas depois de ser revelado, tornou-se conhecido a mensagem do reino de Deus. O Senhor Jesus proclamou que o reino está próximo. E eu fui ver o grego e a tradução no português talvez devia ter sido um pouco diferente. Porque no grego está no sentido perfeito e significa já é chegado. O reino de Deus já chegou. É o que Jesus anunciou às pessoas. E quando se faz um anúncio desses, acerca do reino de Deus, e é o evangelho do reino que Jesus está a anunciar, é o seu evangelho, tem a ver com algo que nós temos que não só ouvir, mas responder. Dar uma resposta ao anúncio que nos é feito. Posto isto, Jesus disse às pessoas, em Marcos 1,15, que as pessoas deviam arrepender-se e crer no evangelho. Arrepender-se e crer no Evangelho. Portanto, o Evangelho é uma mensagem de boas novas que chama a atenção das pessoas. A missão de Jesus e o reino de Deus são duas coisas que estão integradas e expressam a mesma mensagem de salvação a todas as pessoas. Portanto, é claro que não é só o ouvir, mas o usufruir. O benefício que nós recebemos, porque o reino chegou até nós, nós ouvimos e entramos através de Jesus no reino de Deus. Portanto, há uma mudança de vida, há algo que acontece em nós por estarmos no reino de Deus. Já não há uma vida fora do alcance da misericórdia de Deus, ou ainda que o ser humano, mesmo que não esteja salvo, está ainda dentro do alcance da misericórdia de Deus, mas é no sentido que antes nós não estávamos no caminho de Deus, mas agora, porque estamos no reino de Deus e estamos no caminho de Deus. Portanto, usufruímos do reino de Deus mediante a missão que Jesus já cumpriu. E Jesus já completou a sua obra na cruz do Calvário. O Senhor Jesus anunciou o Evangelho e ensinou aos seus discípulos que também deviam proclamar esta mensagem. E é interessante que os discípulos, tendo abraçado eles próprios o Evangelho, anunciavam a mesma mensagem de boas novas que eles receberam do Senhor. As boas novas que proclamavam era que, visto o destino do pecador ser definitivamente a sua condenação eterna, Jesus veio ao mundo para providenciar uma saída dessa situação. É que os discípulos, eles próprios, tiveram a experiência. É muito triste quando alguém fala de Deus, da bondade de Deus ou do Evangelho, sem ter a experiência. O meu pai dizia muita vez, antes de nós nos convertermos a Jesus, que quando ele era muito mais novo, foi sacristão, ajudava o padre lá nas missas, e ele sentia muito orgulho nisso. Ele dizia, eu fui sacristão, eu lembro de ser garoto, e ele a dizer, ainda nós não nos tínhamos convertido a Jesus, e ele falava sobre isso. E para ele significava alguma coisa, para ele era importante. E ser discípulo dessa forma é estar a falar aquilo que ouviu dizer aos outros. Os discípulos não só ouviram Jesus falar, mas eles próprios entraram no reino. Eles falavam daquilo que eles próprios experimentaram. O Evangelho teve efeito em suas vidas. O reino de Deus chegou e eles integraram o reino de Deus através de Jesus. Por isso, quando eles proclamavam a mensagem, as pessoas declaravam que realmente o pecador não tem saída da condenação de Deus. Não há forma de saída a não ser Jesus Cristo. Morreu na cruz do Calvário pelos pecadores. A revelação transmitida do Evangelho declarava que Jesus veio a este mundo e tomou o lugar do pecador na cruz do Calvário e ali deu a sua vida em resgate pela vida do pecador. Pela morte expiatória de Jesus, o coração do pecador que crê no Evangelho é purificado. Atos capítulo 15.
no primeiro concílio da igreja, na primeira conferência, no primeiro ajuntamento em que vieram os apóstolos e os cristãos de todo lado a Jerusalém, Atos capítulo 15, e estavam a falar sobre o lugar da lei de Moisés no cristianismo, e foi um tópico bastante quente, porque haviam aqueles que diziam que nós temos que continuar a praticar a lei, e haviam outros, como Paulo, que diziam, nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça de Deus, e houve ali um grande debate, e Pedro depois levantou-se, deu o seu discurso, e ele explicou que as pessoas que creem no Evangelho, que através de Jesus, os seus corações são purificados. Os pecadores, seja judeu ou não judeu, e que ouçam o Evangelho, recebem o Evangelho, o seu coração é purificado. Era esta a mensagem que os discípulos proclamavam. Isso é o Evangelho, é boas novas, que o pecador que está condenado por causa do seu pecado precisa de ouvir, porque ele não tem outra saída da condenação de Deus, a não ser vir a Jesus e ser salvo em Jesus. O apóstolo Paulo expressou a sua grande admiração pelo Evangelho ao dizer que não se envergonhava do Evangelho de Jesus. Se pudermos ler em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Estão a ver a ousadia de Paulo? Paulo que um pouco antes procurava cristãos para os matar, ele era um perseguidor de cristãos, e ele pensava que estava a fazer algo correto diante de Deus. Só que depois ouviu o Evangelho, sentiu a sua necessidade, ele converteu-se a Jesus. Ele então, com muita ousadia, dizia: não me envergonho do Evangelho de Jesus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O pecador encontrava sem a capacidade ou forma de se justificar diante de Deus. Porém, no Evangelho existe esse poder que é eficaz na sua solução para o pecador. A pessoa vem a Deus, é justificado. Mais adiante, para a semana ou na outra a seguir, vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus e o aspecto da nossa justificação. E isso significa não só estar perdoados, mas estar tão limpos como se nunca tivéssemos pecado. É o que significa a justificação, estar diante de Deus dessa forma. Paulo acrescentou em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus ama o pecador. O pecador sem Deus está perdido. Não tem forma alguma de sair dessa condenação. O seu destino é o inferno. Como é que se pode sair dessa situação? É reconhecer que Jesus veio, deu a sua vida na cruz do Calvário. Por isso é que o Evangelho anunciado requer uma resposta. É que o Evangelho é um convite. Vem à minha casa almoçar, ou vem ao meu casamento, ou ao casamento dos meus filhos. Vem, dá a resposta, se faz favor. Para nós sabermos com quantas pessoas é que nós vamos contar. O Evangelho requer uma resposta. O que é que Jesus disse? Crede no Evangelho e arrependei-vos. O que é que os pastores fizeram? Ao ouvir as boas novas do anjo, vamos a Belém. Foram logo a Belém. Vamos ver se é assim. O Evangelho requer uma resposta. Qual a sua resposta? Ao considerar o que Jesus completou na cruz por cada um de nós, é importante reconhecer que há que responder à sua oferta da salvação. Se é o caso de já ter recebido Jesus como seu Salvador, dê louvor a Deus pela perfeita salvação que recebeu em Jesus. Mas se ainda não tomou a sua decisão de aceitar a oferta da sua salvação, é oportuno fazê-lo agora. Todos nós estamos diante de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. O que dizer a Deus? Se é o seu desejo dizer que aceita a sua salvação, diga comigo as seguintes palavras. Diga com fé: Deus Pai,
Obrigado por Jesus, que morreu pelos meus pecados na cruz. Eu aceito a verdade de que, em Jesus, eu tenho perdão dos meus pecados. Eu confesso que Jesus é o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Se fez esta oração com fé, aceite que Deus ouviu. Procure todos os dias ler um pouco da Bíblia. Fale com Deus todos os dias, aproximando-se do seu trono da graça, sempre no nome de Jesus, que abriu caminho para todos nós. Procure uma igreja que ensine sobre a salvação em Jesus e a vivência no Evangelho. Ora a Deus que a sua caminhada de fé conheça as suas amplas bênçãos constantemente. Que Deus o abençoe. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.